Shalom, shalom, a paz do Senhor. Espero que o som esteja em condições, que você pode ouvir muito, muito bem. Eu agradeço a todos aqueles que poderão acessar a este vídeo e também a aqueles que poderão acessar após a gravação. Eu hoje gostaria de falar sobre a passagem de Hebreu que diz, onde a Bíblia diz que, ou Romanos aliás, onde a Bíblia diz que a morte já não terá domínio, já não tem domínio sobre Cristo. Aleluia. Esta passagem diz, a morte já não terá domínio sobre Cristo, porque Cristo venceu a morte, na verdade, não é verdade? Então, se Cristo venceu a morte, esta liberdade, ou esta vitória sobre a morte, nos é conferida a nós. Quer dizer que a morte também já não tem domínio sobre nós. Mas algumas pessoas vão perguntar, mas Pastor Vitor, como é que é possível que a morte não tenha domínio sobre nós se ainda os cristãos hoje continuam a morrer, nós continuamos a morrer e como eu, pastor, também vou morrer, não é verdade? Mas a Bíblia é bem clara que quando a Bíblia diz que já não tem domínio sobre nós, nós temos que entender qual foi o processo dessa salvação, dessa vitória sobre a morte. Por quê? Porque na lei, a lei do pecado e da morte aprisionava as pessoas estavam sujeitas à escravatura e elas, quando morressem, elas estavam condenadas. Hoje ainda acontece a mesma coisa, mas deixa eu explicar como é que isso funciona. Para nós que aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, a morte já não tem realmente domínio sobre nós. Mas temos que entender que a Bíblia também diz que está determinado para o homem, todo homem morrer, e depois o juízo. Então, o que nós experimentamos na verdade como cristão é a morte da nossa natureza carnal. Quer dizer que, aliás, a morte da natureza carnal, que é o novo nascimento, e o que nós os homens experimentamos é a morte física. Aleluia. Mas esta morte física, a princípio, há uma separação. O corpo vai para a terra e a alma da pessoa é guardada ou no inferno ou nos céus. É assim que está separada hoje. Então, para aqueles que têm Cristo Jesus, que realmente fazem a vontade de Deus, quando elas morrem, a morte já não tem domínio sobre elas, porque está determinado a ressurreição. Quer dizer que a ressurreição para estas pessoas é garantida. Quer dizer que elas vão ressuscitar no último dia. O Senhor os fará ressuscitar com o alarido do arcanjo, fará com que o seu corpo volte a ser recomposto e eles voltam a entrar nestes corpos para então ter um corpo celestial, para habitarem nos céus. Amém? Para a glória. Então é isto que acontece. O que acontece realmente é este processo. Mas falar que a morte já não tem domínio sobre nós é uma realidade, é um facto. Mas hoje os cristãos, muitos por conta desse evangelho da prosperidade, esse evangelho da mentira, esse evangelho dos milagres, das curas, quer dizer, não, o evangelho tem milagre, tem cura, mas o evangelho que centra-se a essas coisas e deixa de pregar a palavra da verdade, que é a salvação, as pessoas não estão focadas, elas vivem ainda amedrontadas, elas ainda têm medo da morte, na realidade. Por quê? Porque hoje há uma condenação. Quando as pessoas morrem, as pessoas querem apontar dedo. Por que o pastor fulano morreu? Por que aquele irmão morreu? Será que estava em pecado? Como Deus pode permitir isso? Então há esse julgamento que se faz. Mas na realidade, a morte não tem domínio sobre nós. Nós já vencemos sobre a morte. A morte que nós experimentamos no nosso corpo físico é a morte temporária, que está destinada para todo ser humano, mas no final o juízo. Mas a tua alma é separada para o céu. E a alma daquele que não aceita Cristo, que não anda com Jesus, ou que aceitou Jesus, mas anda segundo a própria vontade dele, faz a vontade do inimigo, se torna filho do diabo, esta alma também vai para o inferno. E então a morte sobre essa pessoa tem domínio. Por quê? Porque ele foi aprisionado na morte, não é verdade? Foi para o inferno e vai ressuscitar para o juízo e volta para a morte e para o inferno, para a condenação final. Então é isso que nós temos que começar a entender. A morte na vida de um cristão, aqueles que andam segundo a vontade de Cristo, não tem realmente domínio. Por quê? Porque senão os apóstolos não morriam.
Senão os discípulos, aqueles grandes profetas, não morriam. Todos morreram. Por quê? Porque Cristo venceu a morte. E eles têm a garantia, têm a confirmação dessa promessa da ressurreição na vida de Cristo. Então é isso que todos nós devemos ter em conta como cristão. Deixamos de nos aprisionar, ter medo da morte, mas sim que nós não devemos aceitar que a batalha espiritual que existe, que é a luta que o diabo faz para eliminar-nos do nosso chamado, para fazer com que a gente morra antes do tempo para não cumprirmos o propósito. Esta nós pedimos a Deus, oramos a Deus, batalhamos contra essa e Senhor nos livra disso. Agora, a morte apontada por Deus, não importa de que maneira você vai morrer, todo cristão vai morrer, todo ser humano vai morrer. Então é isso que nós temos que ter a consciência. Agora, hoje vimos um cristianismo cheio de medo. O cristão tem medo da morte. Quando fala da morte ele tem medo, começa logo a tremer. Se lhe profetizarem que vai morrer, ele também tem medo. Hoje não se pode fazer uma profecia dizer que o Senhor vai te chamar. Se você fazer uma profecia de que o Senhor está a te chamar, isso é um escândalo no seio da igreja. Por quê? Porque criou-se o evangelho placebo com uma promessa falsa de que todos vamos experimentar a morte. Isso é verdade. Mas agora, conta como você está no momento que você vai partir. Está com Cristo? Está realmente a fazer a vontade de Deus? Está garantido a sua vida. Agora, se você está a andar segundo a tua vontade, diz que vai à igreja, frequenta a igreja, mas você é um pecador, não importa se eu sou pastor, vamos para o inferno. E aliás, muitos de nós temos o hábito, seguimos o sistema secular, que é católico, na verdade, que e é normal que a gente até faça, vamos assim dizer, deixar que isso é normal, mas a realidade é uma. Nós não podemos desejar que a alma de alguém descanse em paz. Não somos nós a determinar que a alma de um ser humano descanse em paz. Quem pode dar a paz a essa alma é Deus, mediante o caminho que essa pessoa andou. Então, mas pronto, por uma questão dos antequeridos, sensibilidade, as pessoas dizem, a tua alma descansa em paz. Mas nós sabemos, se é um perverso, claro que a alma dele não vai descansar em paz. Isso é realidade, não vai. Mas não estamos aqui para julgar. Mas nós, interiormente, sabemos, essa alma não vai descansar em paz se andou em perversidade. Amém? Eu, pessoalmente, já tive experiências com muita gente à beira da morte e que tive pessoas que, muito honestamente, me deixaram, vamos dizer, fiquei com questões para Deus. Porque recordo-me que eu ministrei a alguém que esteve de coma, ficou muito tempo em coma, saiu da coma, mas esteve semana em coma, saiu de coma. A pessoa, depois de sair de coma, teve alta em casa e pediu para chamar o pastor foi para lá, oramos, conversamos, entregou a vida a Cristo, queimou todos os santos e artefactos que tinha em casa, não é verdade? Queimou tudo, permitiu que queimasse, metemos fogo, queimou-se aquilo, eu estava sozinho com a família, mandou queimar, disse, não, entrego isso, entregamos tudo que foi tirado do artefacto naquela casa, até de livro de São Cipriano, coisas do inferno, da magia, outra coisa, mas... E para depois de um tempo, acredito que uma semana, essa pessoa partiu. Agora você me diz, o que é isso? Isso é o amor de Deus, o amor de Deus sobre essa alma. Deus permitiu que essa pessoa voltasse do estado de coma, conseguisse a salvação e depois partiu. Eu digo que essa alma descansa em paz, na minha maneira de ver, mas só no final também nós vamos saber. Mas existe, então, mesmo também condenar, muitas das vezes, muitos de nós temos a mania de condenar, conforme está aqui a dizer, a pessoa sabemos que é um perverso, andou no mundo, fez todas as coisas malignas, e depois chega um momento que a pessoa morre e diz, esta aqui foi no inferno. Às vezes é complicado dizer isso, sabe por quê? Porque nós não sabemos até que ponto essa pessoa ajoelhou, dobrou o joelho no chão, o Espírito Santo lhe convenceu, no hospital, entregou a vida a Cristo e foi. Então só no último dia nós vamos ver. Então não vamos mesmo julgar, é melhor deixarmos essas coisas na mão de Deus. Mas uma coisa temos que falar, a verdade tem que ser pregada. Se a pessoa realmente não andou com Cristo, não andou na verdade, não vale a pena, podemos até dizer a sua alma descansa em paz, torna-se apenas uma forma ética e moral e pronto, costumeiro, mas na verdade nós não podemos determinar que uma alma descansa em paz. Então era esta a mensagem que eu queria partilhar. O cristão não deve ter medo da morte, pastor aqui vai morrer qualquer dia, vou embora, mas tenho que ter certeza que tenho que andar com Cristo para que naquele dia quando eu partir, eu tenha a certeza de que o anjo do Senhor vem me buscar e eu vou para o céu aguardando o dia da ressurreição. Mas agora, aqueles que andam no pecado é complicado, por mais que seja pastor, por mais que faça grandes profecias, por mais que pregue grandes mensagens, grandes revelações, a morte terá domínio sobre mim porque vai me aprisionar no inferno
e do inferno sairei para a justiça, para o juízo voltarei para a destruição. É este o destino de toda a alma. Então, shalom, vive na paz, ama o próximo, dê amor, dê carinho. Se não conhece Jesus, aconselho-te a entregar a vida a Cristo, converta-se no caminho do Senhor, faça segundo a vontade de Deus Altíssimo, porque o Senhor, essa salvação está exposta para todos. Há muita apostasia, há muita heresia na igreja, mas se você buscar Deus verdadeiramente no teu coração, no Espírito, e seguir segundo a vontade de Deus Santo, o Altíssimo, eu tenho a certeza absoluta que o Senhor lhe vai resgatar, lhe vai conduzir, o Espírito Santo lhe vai levar a esta salvação, que é a separação do mundo, do pecado, para lhe moldar, para entrar no reino vindouro. Shalom, a graça, a paz do Senhor, fique bem, fique na paz, medite essas palavras, pense aonde é que vai a tua alma depois disso, aonde é que o irmão vai, onde é que a irmã vai. Se você está na igreja ainda continua a praticar as coisas do mundo, se você ainda está na prostituição, está nas orgias, na bebedeira, no adultério, no roubo, uma série de coisas, você pode ter certeza, o reino do Senhor não te espera, não. Você próprio está a definir o seu caminho para onde você vai. Então temos que prestar atenção a isso. Não é a igreja que te salva. E todos aqueles, uma atenção também, todos aqueles que estão na casa do falso profeta, que estão a adorar o falso profeta, que estão a andar no evangelho prosmíscuo, evangelho da prosperidade, do engano, essa mentira desses vossos pastores que andam por aí, você continua aí, pode ter certeza que você também não está salvo. Então você tem que buscar a verdade, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a Bíblia também diz em Mateus 3:33 ou 6:33: buscai primeiro o reino do céu e toda a sua justiça, e que as outras coisas lhes serão acrescentadas. Então há um reino verdadeiro, aceita Jesus Cristo, ande segundo a vontade dele, porque senão o pior te espera, e a decisão é tua. Por mais que você vai gemer naquele dia, vai dizer: não, Senhor, eu em teu nome. E esses falsos profetas não têm mais a salvação, porque eles estão a cuspir em Jesus, estão a menosprezar a salvação de Cristo, estão a voltar a crucificar Cristo novamente, com essa falsa doutrina que está a ser pregada. Então, cuidado, saia dessas igrejas falsas que estão por aí, esses pastores que se levantaram falsos, com mensagens carnais, com motivação da vida normal, sentimental e outras coisas, só te movem para a conquista do mundo. Isto não é palavra do Senhor. Siga a Cristo. Amém? Shalom, amor para todos vocês. Aleluia.